Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Presidente da Turquia, Recep Erdogan, volta a atacar o presidente da França, Emmanuel Macron. Tremor de terra de magnitude 4.0 é registrado no interior do Maranhão. Coreia do Sul pede à população que cancele festas de fim de ano depois do aumento nos casos de Covid-19. STF suspende o julgamento no plenário virtual sobre plano do governo para vacinar contra a Covid-19. A agência estatal chinesa diz que o país detectou traços de Covid-19 em uma amostra de carne suína importada do Brasil. Parte da entrada de shopping despenca na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O presidente turco Recep Erdogan afirmou hoje desejar que a França se livrasse do problema do presidente francês Emmanuel Macron o mais rápido possível, quem ele considera um fardo para seu país. O presidente Recep Erdogan multiplicou os ataques contra o seu homólogo francês nos últimos meses num contexto de profundas divergências entre Paris e Ankara em muitas questões, os conflitos na Líbia e Nagorno-Karabakh, as disputas territoriais no Mediterrâneo Oriental ou mesmo o Islã na França. Em relação a Nagorno-Karabakh, onde o Azerbaijão, apoiado por Ankara, conseguiu reconquistar territórios habitados por armênios em novembro, após 6 semanas de conflito, a Turquia acusa a França que co-preside o grupo de Minsk, responsável pela mediação de não ser objetiva. O presidente turco Recep Erdogan disse hoje que a França, que abriga uma grande comunidade armênia, não poderia mais reivindicar o status de mediador devido ao seu apoio à Armênia. O presidente turco também criticou fortemente a adoção na semana passada pelo Senado francês de uma resolução para o reconhecimento de uma república de Nagorno-Karabakh após uma derrota militar dos separatistas apoiados pela Armênia. Bom, vamos à próxima notícia. Um tremor de terra de magnitude preliminar 4.0 foi registrado na região da Baixada Maranhense hoje. Moradores afirmaram terem sentido os tremores durante a madrugada e início da manhã, o que foi suficiente para balançar alguns móveis das casas. Segundo o Observatório Sismológico, que opera as estações da rede sismográfica brasileira, o tremor teve o epicentro a aproximadamente 10 quilômetros do município de Itapecurumirim, por volta das 7 horas da manhã de hoje. Que outras regiões que sentiram o abalo sísmico foram Bacuritiba, Cajapió, São Bento, São João Batista e São Vicente Ferrer. Em 2017, ocorreu um tremor de magnitude 4.7 na mesma região, próximo a Vargem Grande. Na ocasião, o fenômeno também foi sentido em São Luís, capital do Maranhão. Funcionários de prédios no centro tiveram que sair às pressas. Na época, o tremor também chegou a ser sentido na cidade de Teresina, no Piauí. Na região, clientes que estavam na agência da Caixa Econômica Federal deixaram o banco correndo após sentirem o abalo. Bom, vamos à próxima notícia. O governo da Coreia do Sul pediu que as festas de fim de ano no país fossem canceladas depois de um novo aumento nos casos de coronavírus. A recomendação das autoridades de saúde é que se evitem grandes encontros a partir da próxima segunda-feira até a primeira semana de 2021. O anúncio aconteceu depois de o país registrar o maior número de novos casos de Covid-19 desde fevereiro, quando o país asiático chegou a ser apontado como um dos epicentros da pandemia no mundo. Apenas na última quinta-feira, a Coreia do Sul teve 629 novos infectados, segundo a Agência de Controle de Prevenção de Doenças. A cada 4 casos de coronavírus no país coreano do Sul, 3 foram registrados na capital Seul. Segundo o primeiro-ministro sul-coreano Chung Si-yong,
A situação no país é crítica e novas medidas de isolamento social podem ser implementadas nos próximos dias. Uma reunião está prevista para acontecer neste domingo e o governo vai decidir se pode proibir encontros entre mais de 20 pessoas. A decisão pode afetar tanto as tradicionais casas de karaokê como os locais de culto religioso. Durante a primeira onda da Covid-19 no país, uma igreja foi apontada como foco de um surto no país, quando mais de 160 fiéis foram infectados depois de uma celebração na Coreia do Sul. Um decreto da Prefeitura de Seul instaurou hoje o fechamento antecipado de restaurantes, lojas e comércios não essenciais que passarão a operar em horário reduzido. A medida passa a valer a partir de amanhã. Bom, vamos à próxima notícia. O Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento de uma ação que discute se o governo deve apresentar um plano de vacinação contra a Covid-19. A ação era analisada no plenário virtual. Outra ação, também adiada, questiona o ato do presidente Jair Bolsonaro de ter desautorizado o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação à possível compra da vacina Coronavac. Os adiamentos ocorreram por um pedido de destaque do presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, horas depois de iniciada a análise do tema. O pedido de destaque interrompe o julgamento e pode levar o tema para o julgamento presencial. Após o pedido de Luiz Fux, o ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso, disponibilizou as ações para votação na sessão no dia 16 de dezembro. Caberá agora a Luiz Fux incluir as ações na pauta do dia. E já o relator dos processos, o ministro Ricardo Lewandowski, chegou a apresentar o voto para determinar que o governo federal apresente em 30 dias um plano detalhando as estratégias e ações para assegurar a oferta de vacinas para o coronavírus. Ricardo Lewandowski já tinha antecipado a conclusão do voto no último dia 24 de novembro. Dias depois, o governo federal apresentou uma estratégia preliminar para a vacinação da população contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é imunizar 109 milhões e meio de pessoas em um plano dividido em 4 fases. O ministro é relator de 4 ações que tratam do tema. Estavam em apreciação estes 2 processos. O primeiro, a ação do partido Rede Sustentabilidade, que questiona o ato do presidente Jair Bolsonaro, que desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e em outubro o Ministério da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Um dia após o anúncio, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social, abre aspas, não compraremos a vacina da China, fecha aspas. Depois, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou, abre aspas, é simples assim, um manda e o outro obedece, fecha aspas. Já a segunda ação é a ação dos partidos PSOL, Cidadania, PT, PSB e PCdoB, que pedem ao Supremo que obrigue o governo a apresentar em até 30 dias o plano e o programa relativos à vacina e aos medicamentos contra a Covid-19, além de ações previstas de pesquisa, tratativas, protocolos de intenção ou de entendimentos. Os partidos querem que o governo seja proibido de editar atos que dificultem medidas de pesquisa ou protocolos de intenção. Os outros 2 processos vão a julgamento no próximo dia 11 de dezembro e discutem se autoridades podem obrigar a população a se vacinar contra a Covid-19. Bom, vamos à próxima notícia. Autoridades da cidade de Wuhan, no leste da China, disseram mais uma vez que detectaram traços de Covid-19 em uma amostra de carne suína importada do Brasil, segundo informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. O Ministério da Agricultura do Brasil disse que não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas sobre o assunto. Segundo a agência chinesa, a amostra foi coletada em uma barraca de um mercado local em Wuhan e foi retirada de um lote de carne suína congelada que entrou na China pelo porto de Yangshan, em Xangai, no dia 28 de setembro. O problema foi identificado com a ajuda de um sistema de rastreamento voltado a alimentos da cadeia de frio baseado em blockchain.
A amostra coletada no mercado local testou positivo para a Covid-19 hoje à noite, segundo o Centro Municipal de Prevenção e Controle de Doenças de Wuhan. A Associação Brasileira de Proteína Animal também diz que não foi notificada pelas autoridades chinesas sobre esse assunto. A detecção de traços de Covid-19 em amostras de carnes importadas do Brasil já levou a China a proibir as exportações nacionais de 9 frigoríficos e uma unidade de pescados desde o início da pandemia. Desse total, as unidades da BRF em Dourados e Lajeado, da Marfrig em Várzea Grande, da Minerva em Barretos, a empresa Monteiro Indústria de Pescados e a processadora de carne Agra já tiveram a autorização restabelecida. Porém, 4 frigoríficos seguem sem poder vender para a China, que são eles: a JBS de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que produz carne de frango, a Minuano em Lajeado, Rio Grande do Sul, que também produz carne de frango, a JBS de Três Passos, também no Rio Grande do Sul, que produz carne suína, e a Aurora de Xaxim, Santa Catarina, que produz carne de frango. Bom, vamos à próxima notícia. Uma parte da marquise externa de um shopping localizado na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, despencou hoje, interditando uma das portas de entrada do estabelecimento no início da tarde de hoje. A queda do pedaço da marquise danificou a estrutura de vidro da entrada do espaço. Trabalhadores da região narram que houve um barulho grande no momento da queda, mas segundo a administração do Shopping Cidade de São Paulo, não houve feridos no desabamento e o shopping funcionou normalmente. O shopping também informou que não há risco para os frequentadores e, por precaução, toda a área foi cercada e as medidas de limpeza e reparo já estão em andamento. Inaugurado em 2015, o Shopping Cidade de São Paulo faz parte do Xirela Commercial Properties, proprietário de outros 4 shoppings no estado de São Paulo, além de unidades no Rio de Janeiro e em Goiás. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês. Bom fim de semana e até amanhã no sabadão em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!